Meus caros buscadores da verdade, imaginem por um momento que vocês estiveram vivendo toda a vida usando uma máscara tão bem ajustada ao rosto que esqueceram que ela estava lá. Essa máscara não foi criada por vocês, mas moldada pelas mãos invisíveis do inconsciente, pelas experiências esquecidas da infância, pelos traumas que vocês nem sabem que possuem. Quantas vezes vocês se perguntaram por quê, apesar de todos os rituais espirituais, das meditações e das orações, ainda se sentem desconectados de sua verdadeira essência? Porque a iluminação parece sempre um passo à frente, como uma miragem que se afasta quanto mais vocês se aproximam. A resposta que estou prestes a revelar vai abalar as fundações do que vocês acreditam saber sobre si mesmos. Durante décadas de análise da psique humana, descobri que os maiores obstáculos à expansão espiritual não residem no mundo exterior, mas nas profundezas do nosso inconsciente, em conflitos não resolvidos que governam nossa vida, sem que tenhamos consciência disso. Hoje, através da lente da psicanálise, vocês vão descobrir os 8 sinais reveladores de que a pessoa que vocês pensam ser é apenas uma construção defensiva, uma identidade falsa criada para proteger vocês de verdades dolorosas que a mente consciente não estava preparada para enfrentar. Esta não é uma jornada fácil, mas é a única que leva à verdadeira liberdade espiritual, porque somente quando confrontamos as sombras do nosso inconsciente podemos emergir como seres autênticos, capazes de experimentar a conexão divina que tanto buscam. Antes de começarmos essa exploração profunda da psique humana, eu gostaria que vocês se permitissem ser honestos consigo mesmos. Deixem de lado por alguns momentos as defesas que construíram ao longo dos anos e se abram para a possibilidade de que muito do que acreditam sobre sua personalidade possa ser uma ilusão cuidadosamente construída. O primeiro sinal de que vocês não são quem pensam ser manifesta-se na compulsão por aprovação externa que permeia cada aspecto de sua vida espiritual. Observem por um instante como vocês se comportam em grupos espirituais, como escolhem quais práticas compartilhar nas redes sociais, como buscam validação através de experiências místicas. Este comportamento não nasce da verdadeira busca espiritual, mas de um mecanismo psíquico que eu denomino de neurose da validação transcendental. Quando uma criança cresce em um ambiente onde o amor é condicional, onde ela precisa ser boa, obediente ou especial para receber atenção, desenvolve-se uma ferida profunda na estrutura do ego. Esta ferida permanece ativa no inconsciente, influenciando todas as relações futuras, incluindo a relação com o sagrado. O adulto então busca na espiritualidade não a conexão genuína com o divino, mas a recriação das condições da infância, onde era necessário ser especial para ser amado. Vocês se reconhecem nesta descrição? Sentem uma ansiedade inexplicável quando suas experiências espirituais não são reconhecidas ou validadas pelos outros? Esta compulsão por aprovação é o primeiro indicador de que vocês estão vivendo uma identidade construída sobre alicerces frágeis, uma máscara elaborada para esconder a ferida primitiva do abandono emocional. O segundo sinal revela-se através da resistência inconsciente ao próprio crescimento espiritual. Parece contraditório, não é mesmo? Como alguém que busca conscientemente a evolução pode simultaneamente resistir a ela? A resposta encontra-se nos mecanismos de defesa do ego, que prefere a familiaridade do sofrimento conhecido à incerteza da transformação. Quando vocês foram crianças, desenvolveram estratégias psíquicas específicas para lidar com o ambiente familiar. Se cresceram em um lar onde a tristeza era a emoção predominante, por exemplo, aprenderam a navegar o mundo através dessa lente melancólica. O inconsciente registrou esta tristeza não apenas como uma emoção, mas como uma identidade. Eu sou alguém que sofre, logo eu existo. Quando anos depois vocês embarcam em uma jornada espiritual que promete alegria e plenitude, uma parte profunda da psique interpreta esta mudança como uma ameaça à própria sobrevivência. Afinal, se vocês não são mais a pessoa que sofre, quem vocês são? Esta resistência manifesta-se de formas sutis. Vocês sabotam inconscientemente suas práticas espirituais, encontram desculpas para não meditar, sentem-se inexplicavelmente irritados quando experimentam momentos de paz genuína. O inconsciente está trabalhando para manter a identidade familiar, mesmo que esta identidade seja construída sobre fundações de dor. O terceiro sinal emerge
Quando vocês percebem que projetam constantemente nos outros aquilo que negam em si mesmos, a projeção é um dos mecanismos de defesa mais primitivos e poderosos da psique humana. Quando certas características de nossa personalidade são inaceitáveis para a consciência, o inconsciente as expulsa e as coloca sobre outras pessoas. Observem como vocês julgam severamente certas atitudes nos outros. Talvez critiquem aqueles que demonstram raiva, ou que são excessivamente materiais, ou que não levam a espiritualidade a sério. Estas críticas severas são frequentemente indicadores de aspectos negados de sua própria natureza. Se vocês reagem com intensidade emocional desproporcional a certas características nos outros, é muito provável que essas características existam em vocês, mas foram banidas para o inconsciente porque eram incompatíveis com a imagem que construíram de si mesmos. Uma pessoa verdadeiramente integrada reconhece a totalidade da experiência humana dentro de si mesma, incluindo os aspectos sombrios. Quando vocês se pegam julgando repetidamente o mesmo tipo de comportamento nos outros, façam-se a pergunta onde este comportamento existe em mim e por que preciso negá-lo tão veementemente. A resposta a esta pergunta pode revelar camadas inteiras de sua personalidade que foram suprimidas em nome de uma identidade espiritual idealizada. É neste momento que eu gostaria de fazer uma pausa e criar um espaço de conexão mais íntima entre nós. Vocês já se sentiram verdadeiramente ouvidos e compreendidos em sua jornada espiritual? Muitas vezes, quando compartilhamos nossas lutas internas com outros, recebemos conselhos superficiais ou julgamentos disfarçados de orientação espiritual. Mas aqui, neste espaço que estamos criando juntos, não há julgamentos, apenas a busca honesta pela verdade psicológica. Se vocês estão se reconhecendo nesses sinais que estou descrevendo, gostaria que compartilhassem nos comentários algo muito simples. Escrevam apenas "vejo você". Estas duas palavras carregam um poder terapêutico imenso, porque representam um reconhecimento mútuo de nossa humanidade compartilhada. Quando vocês escrevem "vejo você", não estão apenas me dizendo que me veem, estão também se permitindo ser vistos em sua vulnerabilidade. E quando leio seus comentários, cada um de vocês se torna real para mim, não mais um rosto anônimo na multidão, mas um ser humano específico em sua jornada única de autodescoberta. Este simples ato de se mostrar, mesmo que brevemente, já é um passo em direção à autenticidade que tanto buscamos. Além disso, quando outros leitores veem seu comentário, eles também se sentem menos sozinhos em suas próprias lutas internas. Comentar torna-se assim um ato duplo de coragem e generosidade, uma pequena revolução contra o isolamento que nossa máscara nos impõe. Continuando nossa exploração das profundezas da psique, chegamos ao quarto sinal: a tendência a intelectualizar experiências espirituais para evitar senti-las verdadeiramente. Este é um mecanismo de defesa que eu observei frequentemente em pessoas altamente inteligentes que embarcam em jornadas espirituais. Quando enfrentaram traumas emocionais na infância, particularmente aqueles relacionados à invalidação de seus sentimentos, desenvolveram a capacidade de se refugiar na mente como uma forma de proteção. O intelecto tornou-se um bunker seguro onde as emoções perigosas não podiam alcançá-los. Anos depois, quando iniciam práticas espirituais, essa mesma estratégia defensiva se manifesta. Vocês leem compulsivamente sobre espiritualidade, acumulam conhecimento teórico sobre chakras, energias e estados de consciência, mas evitam cuidadosamente as práticas que os forçariam a sentir verdadeiramente. Podem meditar, mas sempre com a mente analisando a experiência, em vez de simplesmente se entregarem a ela. Podem participar de rituais, mas permanecem como observadores internos, catalogando e comparando em vez de se permitirem ser transformados. Esta intelectualização é uma forma sutil de controle, uma maneira de manter o ego no comando mesmo em contextos que supostamente deveriam transcendê-lo. O resultado é uma espiritualidade árida, rica em conceitos, mas pobre em experiência transformadora genuína. Vocês se reconhecem nesta descrição? Sentem que sabem muito sobre espiritualidade, mas experimentam pouco de sua essência. Esta divisão entre conhecer e ser é um sinal claro de que uma parte de vocês ainda está escondida atrás das defesas construídas na infância. O quinto sinal manifesta-se na necessidade compulsiva de estar sempre certo em discussões espirituais.
Quando vocês se envolvem em conversas sobre espiritualidade, observem sua reação interna quando alguém expressa uma visão diferente da sua. Sentem uma urgência em corrigir, em provar que sua perspectiva é superior. Esta necessidade de estar sempre certo raramente nasce da sabedoria genuína, mas de feridas profundas relacionadas ao sentimento de inadequação. Crianças que cresceram sendo constantemente corrigidas ou invalidadas desenvolvem uma hipersensibilidade à possibilidade de estarem erradas. Para o inconsciente desta criança ferida, estar errado equivale a ser rejeitado, abandonado, não amado. Então, o adulto desenvolve uma armadura psicológica que o protege dessa dor, a compulsão por estar sempre certo. Em contextos espirituais, isso manifesta-se como dogmatismo disfarçado de sabedoria, arrogância espiritual mascarada de humildade. Vocês se tornam defensivos quando suas crenças são questionadas, não porque estão realmente convencidos de sua verdade, mas porque questioná-las desperta o terror infantil de serem rejeitados. Uma pessoa verdadeiramente segura de si mesma pode ouvir perspectivas diferentes sem se sentir ameaçada. Pode até mesmo considerar a possibilidade de estar errada sem que isso abale sua autoestima. A necessidade compulsiva de estar certo é sempre um sinal de insegurança profunda, uma tentativa desesperada de construir valor próprio através da superioridade intelectual. O sexto sinal revela-se através de padrões repetitivos de relacionamentos que sabotam sua própria felicidade. Vocês podem notar que atraem consistentemente o mesmo tipo de pessoa em suas vidas, pessoas que os fazem sentir especiais no início, mas que gradualmente se tornam críticas, controladoras ou emocionalmente distantes. Ou talvez vocês sejam aqueles que, inexplicavelmente, perdem o interesse romântico assim que a outra pessoa demonstra estar verdadeiramente disponível e interessada. Estes padrões não são coincidência ou azar, são repetições compulsivas de dinâmicas familiares não resolvidas. O inconsciente, em sua tentativa de resolver traumas antigos, nos coloca repetidamente em situações que recriam as condições emocionais da infância. Se vocês cresceram sentindo que precisavam conquistar o amor de um pai emocionalmente distante, vão inconscientemente buscar parceiros emocionalmente indisponíveis, esperando que desta vez consigam vencer e obter o amor que não receberam. Se experimentaram abandono precoce, podem sabotear relacionamentos saudáveis antes que a outra pessoa tenha a chance de abandoná-los, numa tentativa inconsciente de manter controle sobre a dor inevitável. Estes padrões são particularmente destrutivos em jornadas espirituais, porque impedem a experiência de amor incondicional que é fundamental para o crescimento espiritual genuíno. Como podem se conectar com o amor divino se nem mesmo conseguem receber o amor humano? Esta sabotagem relacional é um sinal claro de que traumas não resolvidos estão governando suas escolhas, mantendo-os em prisões emocionais construídas na infância. O sétimo sinal emerge na forma de sintomas físicos inexplicáveis que os médicos não conseguem diagnosticar adequadamente. Dores de cabeça crônicas, tensões musculares persistentes, problemas digestivos recorrentes, fadiga inexplicável, todos esses podem ser manifestações de conflitos psíquicos não resolvidos. O que chamamos de conversão somática ocorre quando emoções reprimidas encontram expressão através do corpo, criando sintomas físicos reais que servem como metáforas inconscientes para estados psicológicos. Uma pessoa que carrega raiva reprimida pode desenvolver hipertensão. Alguém que teve que engolir suas palavras na infância pode sofrer de problemas de garganta recorrentes. Aquele que se sente sobrecarregado emocionalmente pode experimentar dores nas costas crônicas. Estes sintomas não são imaginários ou fingidos, são expressões legítimas de traumas psíquicos que não encontraram outras formas de se manifestar. Em contextos espirituais, vocês podem interpretar estes sintomas como purificação energética ou ataques psíquicos, mas frequentemente são simplesmente o corpo tentando comunicar aquilo que a mente consciente se recusa a reconhecer. Quando vocês começam a prestar atenção ao timing destes sintomas, às situações que os desencadeiam, as emoções que estavam tentando evitar quando eles se manifestaram, começam a decifrar a linguagem secreta do inconsciente. O corpo nunca mente. Ele sempre conta a verdade sobre nosso estado psíquico,
Mesmo quando a mente está empenhada em negar esta verdade, o oitavo e mais revelador sinal manifesta-se na sensação persistente de vazio existencial, mesmo após anos de práticas espirituais dedicadas. Vocês podem ter experimentado estados alterados de consciência, momentos de êxtase espiritual, insights profundos sobre a natureza da realidade, mas ainda assim sentem um vazio fundamental que nada parece preencher permanentemente. Este vazio não é uma falha em sua prática espiritual, mas um indicador de que estão tentando construir um edifício espiritual sobre fundações psicológicas instáveis. Quando aspectos fundamentais de sua personalidade foram negados ou reprimidos, quando traumas primários não foram integrados, quando a criança interior permanece não curada, nenhuma quantidade de técnicas espirituais avançadas pode criar uma sensação duradoura de plenitude. É como tentar encher um balde com um buraco no fundo. Não importa quanta água vocês despejam, ela sempre escorre. O vazio que sentem é o espaço deixado pelas partes de si mesmos que foram banidas para o inconsciente. Até que essas partes sejam reconhecidas, aceitas e integradas, vocês continuarão buscando no exterior aquilo que só pode ser encontrado através da reconciliação com sua totalidade psíquica. Este vazio é, paradoxalmente, um guia precioso porque aponta exatamente para onde o trabalho de cura precisa acontecer. Agora que mapeamos estes 8 sinais reveladores, é importante compreender que reconhecê-los não é motivo de desespero, mas de esperança. Cada sinal que vocês identificam em si mesmos é uma porta que se abre para a cura genuína. A psicanálise nos ensina que aquilo que permanece inconsciente nos governa, mas aquilo que trazemos à consciência pode ser transformado. O método que desenvolvi ao longo de décadas de trabalho clínico integra as descobertas da psicanálise com princípios espirituais universais, criando uma abordagem que eu chamo de arqueologia da alma. Assim como um arqueólogo escava cuidadosamente camada por camada para descobrir tesouros enterrados, nós vamos escavar as camadas do inconsciente para descobrir as partes de vocês que foram enterradas pela necessidade de sobrevivência psíquica. Este processo não é apenas terapêutico, mas profundamente espiritual, porque cada aspecto negado de sua personalidade que vocês recuperam e integram os aproxima de sua totalidade divina original. Os antigos gregos tinham um conceito chamado enosice, que significa união ou unificação. Não se trata apenas da união com o divino, mas da reunião de todas as partes fragmentadas do self numa única consciência integrada. Esta é a verdadeira iluminação, não a transcendência da humanidade, mas a integração completa de todos os aspectos da experiência humana numa unidade consciente e amorosa. O primeiro princípio desta integração psicanalítica espiritual é o que chamo de aceitação radical da sombra. Vocês devem se tornar arqueólogos curiosos de sua própria escuridão, explorando sem julgamento aquelas partes de si mesmos que foram consideradas inaceitáveis. Isto não significa agir sobre todos os impulsos que descobrem, mas simplesmente reconhecê-los como parte legítima de sua humanidade. Quando uma criança é repetidamente punida por expressar raiva, por exemplo, essa raiva não desaparece, ela simplesmente se esconde no inconsciente onde se torna tóxica. O adulto então desenvolve uma persona excessivamente pacífica, mas vive atormentado por explosões de raiva inexplicáveis ou por uma depressão crônica, que nada mais é do que raiva voltada para dentro. A cura não vem da eliminação da raiva, mas de sua integração consciente. Vocês aprendem a reconhecer a raiva como um sinal legítimo de que seus limites foram violados, como uma energia que pode ser canalizada construtivamente para proteger aquilo que é importante para vocês. Esta aceitação radical da sombra é simultaneamente um ato psicológico e espiritual, porque reconhece que mesmo os aspectos mais sombrios da natureza humana carregam sementes de sabedoria e poder quando conscientemente integrados. O segundo princípio envolve o que chamo de reparentalização consciente, onde vocês aprendem a oferecer para si mesmos aquilo que não receberam na infância. Se cresceram em um ambiente onde seus sentimentos foram constantemente invalidados, por exemplo, vocês devem aprender a se tornarem pais amorosos de suas próprias emoções, criando espaços internos seguros, onde todos os sentimentos são bem-vindos.
Isto não é autoindulgência, mas reparação psíquica necessária. Quando uma criança não recebe validação emocional adequada, ela desenvolve o que chamamos de falso self, uma personalidade construída para agradar os outros às custas de sua autenticidade. O adulto então vive uma vida inteira tentando ser aquilo que pensa que os outros querem, perdendo completamente o contato com seus próprios desejos e necessidades genuínos. A reparentalização consciente envolve aprender a perguntar para si mesmos o que eu realmente sinto sobre esta situação, o que eu realmente preciso neste momento, o que meu eu mais profundo realmente deseja, e então, mais importante, aprender a honrar estas respostas em vez de ignorá-las em favor das expectativas externas. Este processo de reparentalização é profundamente curativo porque oferece para a criança interior ferida aquilo que ela sempre precisou: atenção amorosa e aceitação incondicional. Vocês devem compreender que esta jornada de integração não é linear nem rápida. A psique humana é como uma cebola com milhares de camadas, e cada camada que descascamos revela novas profundezas para explorar. Haverá momentos de resistência intensa, onde toda a fibra do seu ser gritará para que parem de escavar e voltem para a segurança familiar da máscara. Haverá noites escuras da alma onde vocês questionarão se vale a pena continuar este trabalho tão desafiador. Mas eu prometo a vocês que do outro lado desta escuridão, aguarda uma liberdade que vocês nem conseguem imaginar no momento. Quando finalmente se reconciliam com sua totalidade, quando abraçam tanto a luz quanto a sombra de sua natureza, quando integram a criança ferida e o adulto sábio numa única consciência unificada, vocês se tornam aquilo que sempre foram destinados a ser: seres humanos completos, capazes de amar e ser amados sem máscaras, capazes de se conectarem com o sagrado não como uma fuga da humanidade, mas como uma celebração de sua humanidade divinizada. A verdadeira espiritualidade não nos leva para longe de nossa humanidade, mas nos leva direto através dela para o outro lado, onde descobrimos que nossa humanidade e nossa divindade nunca estiveram separadas. Elas foram artificialmente divididas por traumas, por condicionamentos, por medos, mas sua união é nosso estado natural. Esta é a promessa que faço a vocês, se tiverem coragem para embarcar nesta jornada de autodescoberta psicanalítica, se permitirem que as máscaras caiam uma por uma, vocês descobrirão que por trás de todas essas camadas de falsa identidade, existe um ser radiante, integral, conectado com a fonte de toda a vida. Este ser não precisa buscar aprovação externa, porque sabe que é intrinsecamente valioso. Não precisa resistir ao crescimento, porque não tem medo de mudança. Não precisa projetar sua sombra nos outros, porque já se reconciliou com sua própria escuridão. Este ser verdadeiro é quem vocês realmente são, por baixo de todas as camadas de condicionamento e trauma. Chegamos ao final desta exploração profunda dos sinais que revelam quando não somos quem pensamos que somos, mas é importante compreender que este é apenas o começo de uma jornada muito maior. Reconhecer estes sinais é como acender uma vela num quarto escuro. De repente vocês podem ver onde estão, mas ainda há muito território para explorar. Esta consciência recém-adquirida sobre os mecanismos inconscientes que governam suas vidas é simultaneamente libertadora e assustadora. Libertadora porque finalmente vocês têm explicações para padrões comportamentais que os confundiam há anos. Assustadora porque agora vocês sabem que há muito trabalho de cura pela frente, mas não precisam fazer esta jornada sozinhos e não precisam fazê-la toda de uma vez. Como psicanalista, aprendi que a cura acontece na relação, no encontro genuíno entre duas pessoas onde uma se permite ser vista em sua vulnerabilidade e a outra oferece presença amorosa, sem julgamento. Este canal que estamos construindo juntos pode ser parte dessa rede de apoio para vocês. Cada vídeo que compartilho, cada insight que ofereço, cada resposta que dou aos comentários é minha forma de estar presente para a jornada de cura de vocês. E quando vocês interagem, quando compartilham suas próprias descobertas e vulnerabilidades nos comentários, vocês estão oferecendo presença curativa uns aos outros. Esta é uma comunidade de coragem, onde celebramos não a perfeição espiritual,
mas a humanidade é autêntica em toda a sua complexidade e beleza. Somos exploradores corajosos das profundezas da alma humana e caminhamos juntos para que ninguém precise enfrentar a escuridão sozinho. Se este trabalho ressoa com vocês, se sentem que encontraram aqui algo que há muito tempo procuravam, convido-os vocês a se juntarem permanentemente a esta comunidade de buscadores autênticos, clicando no botão de inscrição. E se este conteúdo tocou algo profundo em vocês, se ofereceu uma perspectiva que pode mudar a trajetória de sua jornada de autoconhecimento, por favor demonstrem seu apoio clicando no like. Não porque precisam de minha aprovação, mas porque compreendem que cada gesto de reconhecimento fortalece esta rede de cura que estamos construindo juntos. Lembrem-se, a jornada para descobrir quem vocês realmente são não é sobre se tornarem alguém diferente, mas sobre removerem tudo aquilo que não é autenticamente vocês, até que reste apenas a essência pura e radiante que sempre esteve lá, esperando pacientemente para ser redescoberta.